Andor, episódio 8 da primeira temporada. Seguimos aqui com as análises e Cassian segue tentando descobrir qual a sua parcela na rebelião, né? Qual a sua atuação na rebelião. Peço que você siga deixando o like aqui e, se possível, se inscrevendo também no canal. As views dessa série estão baixinhas, mas isso não me importa, porque eu amo muito Star Wars. Só que o like ajuda muito a divulgar esse trabalho, então, mais do que nunca, deixa o like. Se você estiver vendo na TV, eu sei que muita gente aqui assiste meus conteúdos na TV, pega rapidinho o celular, deixa o like e segue, e vai com a vida. Não custa nada. Isto posto, vamos seguir. Episódio após episódio, Andor vem surpreendendo, não só com os assuntos que trata, mas com a forma que os traz. Uma nova série se iniciou agora, ou melhor, um novo arco da série se iniciou. No primeiro arco, aprendemos quem é o Andor e quais personagens circundam a sua realidade mais íntima. No segundo arco, vimos quais as suas capacidades, a sua forma de pensamento, que para ele, né, por mais que seja útil ali para os rebeldes, mais valem os créditos e a sua própria prosperidade. E agora, no terceiro arco, começamos a entender como o atual modelo de governo o vai afetar plenamente, vai afetar suas liberdades, suas próprias conquistas e, quem sabe, o Cassian assim poderá de fato acordar para o outro lado da realidade, um lado menos egoísta, um lado mais consciente da classe a qual ele ocupa, ou seja, uma classe a-imperial, porque para o Império qualquer coisa que está fora dele pode ser usurpado. Cassian é um qualquer, esse é o ponto. A galáxia tem novas diretrizes após o acontecimento em Alderaan, afinal, os rebeldes precisam ser rechaçados. E a opinião popular precisa sentir que as atitudes desses caras estão recaindo de uma maneira ruim sobre elas, né? Sobre essas opiniões, melhor dizendo, sobre essa população, sobre o povo, sobre nós. Ora, se você transforma uma ação de rebeldia em algo que te atinge negativamente, é evidente que você não vai pensar com a clareza inicial daqueles atos. Não vai pensar que existe um bem maior, uma causa maior. É preciso ter uma visão muito diferenciada de mundo para atingir essa clara evidência de que a sua dor pode gerar, a longo prazo, a libertação de muitos. Afinal, dor é dor, né? E o Império sabe muito bem lidar com esse conceito. Tanto que é assim que os novos escravos, trabalhadores remunerados com a própria existência, são recebidos para construir as armas desse governo, sem saber o que estão fazendo direito. Como eu disse no vídeo passado, a ação em Alderaan faz as células rebeldes se enxergarem como capazes, é o que está acontecendo em Morlana 1, com a mãe do Cassian, né, a mãe adotiva do Cassian, etc. Porém, também tira um pouco da máscara política do Império que se mostra mais, mostrando também que não passa de um modelo de governo ditatorial, totalitário e escravocrata. Esse é o ponto desse episódio. Escravocrata. Eu estou estudando um sociólogo que fala sobre trabalho. Richard Sennett vem falar bastante sobre um tal de capitalismo flexível, um modelo de trabalho que veio pós o Fordismo, né? Pós aquela linha de produção e etc. Nesse modelo que o Sennett observa, a noção de trabalho muda para uma noção mais ampla da sua função e, a fim da empresa fazer o trabalhador se pensar útil, ela implementa diversos gatilhos de competição de uma maneira muito sutil, de uma maneira que quase não se faça perceber. Times ganham missões, que fazem setores ganharem metas, que fazem as metas representarem o sucesso ou o insucesso daquele setor e, consequentemente, teoricamente, o sucesso ou não da empresa como um todo. Ou seja, é como se você estivesse vivendo por um bem maior. Assim sendo, os trabalhadores começam a competir veladamente entre si em busca desse tal bem maior. Afinal, quem trabalha certinho, ou seja, quem trabalha dentro do combinado, pode atrapalhar. Porque o lance aqui, já que temos uma meta e uma missão, é ir além, puxar um pouco mais, esticar mais a baladeira. Tô falando aí dos KPIs, né, os KPIs, os OKRs e várias outras siglas que dizem trabalhe e trabalhe de preferência acima do normal se tiver pelo menos um time fazendo também esse tipo de coisa. Dessa forma, as relações pessoais são mais espinhosas dentro do trabalho, tá? Transformando o trabalho em uma espécie de calvário moderno. Você finge que é útil para um bem maior e o bem maior finge que você é imprescindível para ele, te dando pequenas bonificações, ou às vezes nem isso, só a sensação de que você gamificou
a sua relação com o seu emprego, que você conquistou alguma coisa. Dessa forma, a retroalimentação vai sendo eterna. Você finge que um dia vai se aposentar e o sistema finge que um dia vai te deixar se aposentar com a vida que você gostaria. Sennett vem debater a corrosão do caráter, nesse livro homônimo, de pessoas que estão dentro desse sistema por escolha ou por força da existência dentro do modelo do capital. Vou amarrar isso. Tenha calma, tá? Aqui nesse episódio do Andor, alguns desses conceitos aparecem. Porém, como trata-se de uma fantasia, ele consegue ser um pouco mais misturado com modelos antigos e também mais direto nas alegorias. Os grupos ali que acontece naquele planeta fábrica, né? Os grupos competem contra outros grupos que competem contra um grupo maior que fazem um sistema inteiro dar certo. Tá aparecendo alguma coisa? Enquanto isso, ainda atrelado ao modelo fordista, a menor célula do grupo fabrica apenas uma parte da peça, impedindo que aquela célula entenda o todo. Para quem estudou o modelo de trabalho aí isso dentro da empresa, tá? De Spotify, Netflix, é mais ou menos assim que funciona. Isso também acontece nas startups, isso também acontece em outras empresas. Mas enfim, para essa célula, o todo, na verdade, são outros grupos e os seus resultados que, caso atinjam o suposto sucesso, serão beneficiados com comida, uma comida que tem um pouco de gosto, e a noção turva de serem bem-sucedidos naquele cenário terrível, como se qualquer glória naquele cenário fosse para se entender bem-sucedido, e não dá. Mas só que isso se esquece com o tempo, porque você se entranha no sistema, você se entranha naquela maneira de agir e pensar, uma vez que aquilo dali é todo o alcance de realidade que você tem. Dessa forma, o Império vai construindo seus Megadroids, suas armas, a Estrela da Morte, o K2SO, que a gente viu no episódio passado, os AT&T e tantos outros equipamentos que servirão para subjugar mais ainda a galáxia. Utilizando-se da escravidão e da dissociação do caráter de cada indivíduo que foi preso, eu vou repetir. Utilizando-se da escravidão e da dissociação do caráter de cada indivíduo que foi preso, o Império vai construindo as suas bases. Dissociação do caráter. Esse é o ponto. Nós não vimos, nesse episódio, o Cassian se chamar de Cassian. Ele deixa de ser um indivíduo. Ele deixa de ser alguém que tem o seu próprio caráter, a sua própria personalidade, o seu RG, quer que seja. Tanto faz, na verdade, o nome dele. Tanto faz. Então ele joga o nome pra cima, todos pegam e assim segue. Percebe aqui o tanto de conceito pesado que tem nesse episódio? Eu vou exagerar. Esteja pronto. Não. No trabalho, a menor célula não é o time que você atua. A menor célula é você. Logo, se o Império ou o modelo dominante retira os seus traços pessoais, retira a sua individualidade, a roupa que você veste, suas particularidades, ele está informando que você e seu próximo são iguais, são os mesmos. A questão é que vocês têm sentimentos diferentes, vocês percebem a vida de uma maneira diferente. Por mais que você seja semelhante àquele próximo, em pele, em origem, quer que seja, ainda assim aqui dentro existem reflexões inerentes apenas a você. Reflexões que você pode dividir com o outro, mas que se você divide, no exato momento que divide, passa a ser outra coisa dentro da cabeça dessas pessoas. Por exemplo, estou trazendo várias reflexões sobre algo que está na minha cabeça, que dentro da sua cabeça vai agir de uma maneira completamente diferente. É só ler os comentários. Quando o Império te iguala demais ali, você deixa de ser você. Então, caso o seu próximo caia de produção, quem cai é você, independente do esforço que esteja fazendo. E você mesmo precisa questionar aquela produtividade do outro. Então ele cria vários gerentes de si mesmos e gerentes entre si. O papel do personagem do Andy Serkis é mais um papel regulador desse olho totalmente constante que está ombro a ombro contigo. Isso é um modelo de coerção, isso é um modelo de controle muito moderno. A ideia de que o seu trabalho foi maculado pelo seu companheiro é muito pesado. E acontece. Piora. Com o tempo, isso se torna
norma, ou seja, isso se torna rotina. Sem janelas, você não consegue lembrar do mundo exterior. Sem tempo, você não consegue colocar a cabeça para funcionar. Sem contatos pessoais que não sejam única e exclusivamente o seu trabalho e sobre o trabalho, não tem como você se achar em sociedade e não tem como você achar na sociedade qual o problema do modelo atual. Não tem como você discutir. Por isso que faz sentido para os governantes nos deixar cada vez mais presos no carro, distantes dos centros, distantes da diversão, no trânsito, praticamente tendo tempo apenas para trabalhar, se deslocar para o trabalho e dormir para reiniciar o ciclo no dia seguinte. Vou além. Cassian e todos os outros ali sabiam qual a peça que eles estavam fazendo, mas não para que essa peça estava servindo, o que dá um falso sentimento de que aquele grande trabalho vai ter finitude, mas nunca terá. Nesse deslocamento, e o episódio mostra isso, surgem alguns assuntos, como o de um escravo que se comunica com outro escravo via linguagem de sinais. Mas tudo é muito rápido e a vida segue. As conversas, elas não podem ser longas. Então você, que deveria ser a menor célula e a mais importante desse rolê inteiro aqui, é só mais um que, na piração, tirará, quem sabe, a sua própria vida cedo ou tarde. E eu não tô falando de uma maneira direta, porque você pode manter a sua vida, mas fingir que não tem nada, absolutamente nada a conquistar, em detrimento a um número que contabiliza o suposto dia da sua liberdade. A liberdade, a gente vê representada aqui, é o que faz o Andy Serkis, né, ou melhor, o personagem do Andy Serkis, achar que ser gerente de chão de fábrica lhe dá um status diferente. Então, é uma liberdade condicionada à aceitação daquele modelo podre de autoescravização. Você começa preso, você faz todas as tratativas para entrar naquele modelo, e aí vem um cara de dentro do modelo te dizer como que você deve agir daqui para frente. Então você sai de uma escravização forçada para uma autoescravização, e você não consegue mais pensar o modelo, você não consegue mais refletir sobre os pormenores. Você passa a ser apenas uma peça, só que para você e para os outros uma peça burra que tem que bater uma meta. E isso passa, essa autoescravização que é representada pelo Andy Serkis aqui, né, do personagem do Andy Serkis, isso passa depois de todos os seus pudores serem destruídos pela máquina da rotina. Perceba, e aqui eu vou chamar o Sennett para falar através de mim novamente, tá? Hoje, não contabilizamos mais o tempo de trabalho como antigamente era feito. 8 horas, começar a tal hora, terminar a tal hora, ir almoçar a tal hora. Não. Hoje contabilizamos o tempo de não trabalho, o tempo de entretenimento, o tempo que estamos em casa, o tempo que levamos no trânsito. Por isso que tem gente que vai morar mais próximo, para morar mais próximo do trabalho. Como assim, gente? Temos X horas para dormir, X horas para ver uma série ou filme, X horas para ir para academia, X dias uma vez ao ano para poder viajar, conhecer o mundo, refletir sobre outras realidades e rapidamente volta para a rotina anterior. Com o WhatsApp, com metas sempre muito claras, com números guiando o que deveria ser fruto da individualidade do ser humano. Sério, quem realmente trabalha apenas na hora de trabalhar? O quão a nossa realidade é diferente da fantasia colocada em tela aqui pelo 8º episódio de Andor. O quanto? De verdade, o quanto? Ou então eu tava num mundo completamente diferente do seu e eu te invejo. Fica a reflexão, tá? Infelizmente, caso você tenha tempo de fazê-la, a contento. Mas se não tiver, deixa que eu faça e te entrego. Esse núcleo ainda vem nos dar a impressão de que agora que sente as dores, agora que tem a certeza da liberdade tolhida, só agora, quem sabe? Andor vai parar de pensar em si, vai parar de pensar de uma maneira egoísta e usar suas habilidades para o bem maior, para a causa. Ainda na República, ele foi fruto de uma realidade de opressão. Quem assistiu a Histórias de Jedi vê que a República também tinha seus caminhos de opressão, de bizarrice, né? Se ele pensa que isso acabou, eu pensei errado. Isso aumentou. E agora isso o priva de viver até mesmo o que ele conseguir com o fruto da sua criatividade, da sua individualidade, das habilidades que não só ele, mas que poucos têm, que foi colocar em prática uma missão mortal e sair safo dela, safo e rico. Com o novo sistema, suas individualidades servem de absolutamente nada. Nem naquela peça fajuta ele pode fazer algo realmente impactante que não apenas dedicar as suas horas, ou seja, vender-se a si para construí-la cada vez mais e cada vez mais, e de preferência cada vez mais rápido.
Afinal, as metas só servem para isso, modificar a noção de tempo. Então não tem criatividade, não tem reflexão, não tem nada para além do seu corpo, para além do seu tempo que é disposto ali, para além do seu esforço. Piora. Você acha que aquilo dali, aquela coisa que está sendo construída, você nunca poderá ter. E mesmo assim, aquela coisa, essa porcaria aqui, foi feita com fruto do trabalho de um ser humano que provavelmente não vai poder comprar, mas eu pude. Então eu tenho a escolha de pensar ou não de maneira egoísta. Enquanto isso acontece, Lúthien, ele vê o nó do Império cada vez mais acochar, né? Não consegue achar o seu pupilo prodígio em meio a esse acocho e talvez precise dar um passo a mais em sua jornada clandestina. Talvez se esconder, então, não passe mais a ser uma opção. É preciso se arriscar cada vez mais para que haja uma unidade na ação, na grande ação. Se os rebeldes ficarem tempo demais parados, morrerão por inanição, mas também diante das ações que recaem como culpa na opinião pública, se eles agirem rápido demais, se revelarão e o grande sistema os punirá veementemente, destruindo-os. Então, existe uma linha tênue aí muito interessante. Se não agir, morre. Se agir forte demais, é destruído. A equação é complicada e piora, porque ao encontrar com o Sol Guerreira, o modelo de atuação também passa a ser discutido. Ora, Sol, ele não pode confiar demais em Lúthien, que por sua vez não pode também forçar demais essa relação. No íntimo, ambos inclusive têm um objetivo em comum, mas o que vem depois desse objetivo parece ser um pouco divergente. É discutido aqui o modelo de revolução. Lúthien, ele parece um idealista ainda descobrindo como seguir. Um idealista que não entregou a sua vida anterior. Sol, ele já é um idealista convicto e não vai deixar as pessoas entrarem muito facilmente naquele sistema. Por quê? Corre-se um risco de perder a unidade. Curioso que, pro Império, essa unidade é Lúthien. Essa espinha dorsal das rebeliões é esse cara, mas para o bem dos que estão sendo subjugados, Lúthien, ele é apenas mais uma espinha dorsal. Ele é também algo que traz unidade, porque agora vimos Sol Guerreira, uma outra espinha dorsal. Então estamos vendo duas espinhas dorsais tentarem conversar e achar esse meio termo da atuação. Em Coruscant, o núcleo da Mon Mothma caminha a passos lentos, até porque, se eu tiver correto na visão que eu tô tendo aqui do tabuleiro, ela é o engate dessas espinhas dorsais. Tá aí a pecinha aqui, vai juntar os dois, né? Tanto financeiro quanto de percepção política. Não do Senado em si, que já não lhe parece ser o seu campo de luta, né? Pra ela tá claríssimo isso. Mas quem sabe de uma liderança rebelde. As contas estão travadas, tá difícil mover dinheiro, mostrando que o Império ele vem atuando em todos os pormenores da galáxia e barrando cada vez mais grandes acontecimentos. Mas essas forças seguem tentando. E Mon Mothma segue também sendo observada até pelos seus. O fato é que começou uma nova série. Endor recomeçou. Vamos ver aonde que ela vai dar. Eu vejo um grande assunto aqui, não sei vocês. Agora, se Endor, o Cassian no caso, tomar aquela fábrica e usar ela contra o Império, digo logo, não me responsabilizo pelo meu texto. Ainda mais semana que vem. Mas a gente se vê lá com mais um vídeo sobre. Eu espero de coração que você tenha tempo para refletir em tudo que eu falei aqui. Caso contrário, relaxa, eu vou continuar falando e de outras formas e de uma forma que talvez um dia te atinja. E eu vou tentando te ajudar um pouco mais a refletir sobre si. Um forte abraço, forte e caloroso abraço no caso, e tchau.